Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura, uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. Mais. João Pessoa sonha com o seu verde colorido azul do mar, e a cidade velha já se acorda com seu canto secular. Boa noite, mais uns 50 mais relatos para vocês. Já deu para você perceber que o nosso tema hoje será o Carnaval em João Pessoa. No programa de hoje, nós trazemos 3 relatos. O nosso primeiro relato é da ativista cultural e jornalista Edna May, fundadora do Anjo Azul. Nosso segundo relato será com Vitória, a Vitória que é fundadora do Bloco Muriçocas do Miramar. E o nosso terceiro relato trará a jornalista Ruth Avelino, que você já sabe, ex-presidente da PBTU, e presente aqui no estúdio conosco, não poderia faltar a presença de Ana Gondim. Ana Gondim, que é ex-presidente do Folia de Rua, ativista cultural, não é? Então, vai nos dar o privilégio hoje da gente poder conversar sobre essa grande prévia carnavalesca que João Pessoa tem hoje, o Folia de Rua. Então, meninas, foi bom ontem o Muriçoca, né? Comecei hoje quebrada, puxando da perna, porque a pessoa, 50 a mais, tu sabe, né? E eu tenho um problema nas articulações, todo mundo já sabe, que eu falo sempre. Eu digo assim, eu quero ser jovem, mas minhas articulações não entendem meu espírito, entendeu? Não acompanham. E aí foi maravilhoso. Hoje eu estou aqui no clima do carnaval ainda, né? Daqui para o final do carnaval não posso desmanchar esse clima, porque faz parte do meu ser. Eu sou uma mulher brincante, carnavalesca, adoro carnaval. Melhor festa para mim. Então, eu estou com tudo aqui hoje. E você, Sandra Moura? Firme e forte com as pernas. A animação total, total. Eu adoro Muriçocas do Miramar. Eu acho assim um bloco fantástico. Desço aquela ladeira ali, sabe? Pego na Tito Silva, vou até o final. Mas ontem também, no caso dos 50 mais relatos, nós não só fomos brincar Muriçocas, não. Nós também fomos trabalhar. Nós gravamos os relatos lá. Agora, meninas, vamos combinar. Nós nos divertimos mais do que trabalhamos, não é verdade? Como não podia deixar de ser, né? Ninguém é de ferro, né? A gente podia... Como é que a gente vai para dentro de um bloco de carnaval, trabalhar e depois não se diverte? Eu sei que eu ia até o final, sabe? Tu sabe, a gente foi até o final lá com os estandartes, aí pego o primeiro trio, aí vou levando, aí trazendo os trios, sabe? Outra gente pulou, viu, amiga? No programa... Pulamos muito. Antigamente, quando eu passava numa festa grande, me esforçava muito, e bebia, não tinha amanhecido de ressaca. Hoje não, hoje eu adoeço. É uma realidade, amiga, é uma realidade. Eu adoeço, então hoje eu amanheci doente. Passou umas 2 horas, eu, muita necessidade, levantei e saí puxando da perna, aí estou melhor agora, sabe? Depois vai melhor. No programa anterior, vou só dizer isso aqui para a gente passar o microfone para a fala para a nossa convidada, né, Ana Gondim. Mas a gente, no programa anterior com Ruth Avelino, que a gente falou sobre envelhecer mais por dentro, sou jovem, a gente lembrou das muriçocas, né? Foi. Das muriçocas antigas. Verdade. E aí eu questionei, será que a gente consegue subir e descer de novo, e descer e subir de novo? Pois a gente conseguiu, Ana. A gente conseguiu. Consegue. eu consigo, e olha que eu estou bem acima dos 50 mais. Ai, seja bem-vinda, Ana. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer a vocês, meninas, pelo convite, para a gente conversar um pouco sobre o carnaval de uma pessoa, Folia de Rua, a nossa prévia carnavalesca.
E boa noite aos telespectadores. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Seja bem-vinda. O programa hoje, vai prometer com a sua presença aqui. Vai sim, Kiara, vai prometer. Nós vamos começar. O primeiro relato é da ativista cultural e fundadora do Anjo Azul, Edinamei Cirilo. Vem, meu amor, o anjo azul é uma flor na madrugada. Olhou para mim e a cidade acordou. Foi Meide Colombina que me convidou, hoje está de cigana do Maracatu. É muita história para contar. Eu lembro que Fuba fez esse hino em 1994. Bom, Fuba fez o hino que é uma verdadeira história pelo patrimônio histórico da cidade, terceira cidade mais antiga, né? É uma poesia. E nós trabalhamos com a poesia. A estética do carnaval é a poesia, é a música, é a decoração, são os estandartes, não é? As decorações. E a gente tem a memória disso tudo, esmiuçada dia a dia, ano a ano, e todas as modificações. Começou com o propósito de mostrar, durante o percurso, o que a gente tem de barroco, o que a gente tem das igrejas, né? Dos casarios. A gente tem que até chegar às denúncias com relação à não depredação do centro histórico. Atualmente, as pessoas estão usando trio elétrico na cidade antiga. Não pode. Vamos dar um basta, porque se a gente trabalha há 30 anos, o Bloco Anjo Azul tem 30 anos, é resistência. Mês a mês se faz um trabalho chamando a atenção com a história do patrimônio. E aí a modernidade traz o axé, não importa o ritmo, para mim, o centro histórico tem que ter arrasto de frevo, arrasto de maracatu, pé no chão, para a gente sentir os antigos carnavais da Rua Nova e da Rua Direita. A Rua Nova nada mais é do que a Avenida General Osório, onde se começou o carnaval antigo. Não é? Quem falava muito sobre isso era o Willis Leal, memorialista, de uma inteligência e de uma memória fantástica. 85 anos ele contava o que se passou há 50, 60 anos atrás, sem esquecer uma vírgula. E eu quero fazer uma referência nesse momento aqui a ele, porque ele contou história. No Lança-Perfume, nós somos do tempo do Lança-Perfume, nós somos do tempo da Colombina, do Pierrot, do Maestro Villot. Isso me encanta muito dessa resistência de trabalhar. O que é que eu falo? Eu falo que o Bloco Anjo Azul, em 2024, houve uma grande festa, uma grande concentração de músicos, de artistas dentro do Maracatu, dentro da exposição de arte retratada com as pessoas PCDs, a dificuldade de se transitar, de se estacionar, de andar no centro histórico, com os buracos da cidade. O Bloco Anjo Azul, fundado em 14 de fevereiro de 1994, ele evoluiu em todos os aspectos. Não é? Ele se transformou numa associação cultural sem fins lucrativos, que é a ACRA, Associação Cultural Recreativa Anjo Azul. Nós temos um trabalho mensalmente na escadaria de Malagrida, onde a gente reúne intelectuais, poetas, literatos e trabalha a história do livro, a história do conto, a história da poesia. Porque o carnaval depende de todos esses elementos lúdicos. Para mim, ele é uma evolução constante. Embora, para mim, ele continue invisível aos poderes públicos. Por quê? Nós não temos segurança naquele espaço lúdico. Para mim, o que acontece é essa resistência de ficar mês a mês trabalhando. Virou um grande carnaval, o bloco, o centro histórico, todo o território do centro histórico virou um grande carnaval, é um boom, é ocupado de A a Z, ladeiras, becos, praças.
Após a grande pandemia, que a pandemia não acabou, não se esqueça disso, todo mundo se joga como se fosse o último dia da sua vida, numa explosão de alegria, de êxtase, com fantasias belíssimas. É isso. Ficou assim, o Anjo Azul, fazendo parte de um imaginário que saiu do imaginário. É realidade. Vem para o Anjo Azul, você também. Edna, além de fundar o Anjo Azul, ela é fundadora da Associação Folia de Rua, que, na realidade, o movimento começou em 87, com o surgimento da Muriçoca, mas a associação só foi criada em 96. É uma das militantes mais aguerridas da Folia de Rua, do resgate, da valorização da nossa identidade cultural. Porque eu não sei se vocês sabem, por que surgiu o Folia de Rua, por que aconteceu o Folia de Rua. O Carnaval de João Pessoa estava praticamente acabado, ignorado, ninguém dava mais cabimento ao Carnaval em João Pessoa. Nem poder público, nem a população. Então, qual a história da Muriçoca, de acontecer a Muriçoca, em 87? A partir daí foram surgindo pequenos bloquinhos dentro da Muriçoca. Por exemplo, o meu bloco, que é as Piabas de Tambaú, é uma cria também das Muriçocas. Eu não saía dentro da Muriçoca, mas elas surgiram, foi criado pelo pessoal da diretoria da Muriçoca, para divulgar a Muriçoca, em 88 e 9, 2 anos depois da criação da Muriçoca. Edna May já estava, ela morava fora, nessa época, ela chegou, acho que aqui, 89, 90, por aí, ela já encontrou o movimento acontecendo, começando. Mas ela, com mais outros companheiros, como Budalira, Fuba, Walter Santos, Dona Creuza Pires, que foi uma grande parceira, foliã, fundadora também de Folia de Rua, seu João dos 25 Bichos, bem, gente, eu não vou me lembrar aqui, eram 23 blocos que criamos o Folia de Rua. E o que Edna falou aí em relação ao centro histórico, essa preocupação que ela continua, é uma das pessoas, das guerreiras, que continuam insistindo, na minha opinião, eu estou com elas totalmente, em trazer o Carnaval de volta para o centro histórico. Que, a princípio, quando começou Muriçoca e Virgem de Tambaú, o próprio Cafuçu, que saiu de dentro da Muriçoca, era tudo na praia. Então, aí veio, o Anjo Azul foi um dos primeiros blocos, se não me engano, o primeiro a se prestar para sair, a movimentar o centro histórico de João Pessoa. Então, é uma referência hoje para nós que gostamos da cultura popular, da nossa identidade cultural, que valorizamos e respeitamos ela. O Anjo Azul é uma referência, né? Entendo demais as dificuldades, porque vocês sabem que a nossa cultura autêntica, às vezes, não dá muito ibope. Não é assim, eu estou falando em relação, por exemplo, aos poderes públicos. Porque não chama muito atenção em cima da grande mídia. Aqui na Paraíba, porque em Pernambuco é só o que existe, é a cultura popular. O Carnaval de Pernambuco, para mim, é a maior festa de cultura popular do mundo. E eu morro de inveja de ser pernambucana, confesso. Você falou aí uma questão do Carnaval que estava parado, morto, em João Pessoa, na década de 80, quando Vitória cria o Bloco Muriçocas de Miramar. E eu, como jovem naquela época, sofria muito com isso, porque eu, criança, na década de 70, brincava carnaval no centro, na Lagoa, que tinha o Coço. Isso. E, na década de 80, o que restava a nós, pessoense, eram os carnavais de clube. Isso. Que o Iris Leal bem retrata na sua obra e traz um acervo de fotografias que ele tinha. E aí eu me lembro que a gente só tinha de prévia, era de clube, vermelho e branco no Cabo Branco, azul e branco no Mastreia, verde e branco no Jangada, Havaí no Iate e vermelho e preto na ABB. Isso. Eram as prévias.
E aí, no clube, dia de carnaval mesmo, a gente só tinha Cabo Branco e Astreia. E a cidade, durante o dia, ficava completamente vazia. Não tinha ninguém na cidade. Morta. Morria a cidade. Morta. Porque, inclusive, a maioria das pessoas, principalmente dos jovens, e nós, na época, eu era jovem, íamos para Olinda. Isso, era isso que eu... Exatamente. Então, a cidade ficava morta e a gente passava o dia em Olinda e à noite vinha para o clube, para brincar no clube. Não era isso? Era. Com o surgimento, e aí eu vou encerrar minha fala, deixar para as meninas falarem, com o surgimento do Muriçocas, que vem a acontecer esse movimento fantástico que muda a cara do carnaval pessoense, que é o Folia de Rua, a gente tem gente na cidade, nas praias, esse mês todinho. E agora a gente ainda tem carnaval, que não é só prévia. Isso. Você vai em Camboinha... cheio de o próprio- bloquinho. Não, o próprio Carnaval Tradição. É, o carnaval. Porque é Isso. lindo, gente. Nós temos as tribos indígenas. Só existe aquilo aqui na Paraíba. A coisa mais linda do mundo. Exatamente. É a nossa mais pura identidade, porque eram já os habitantes daqui, quando nossos outros grandes influenciadores da cultura, os portugueses e os africanos chegaram, eles já estavam. Então, isso é uma coisa muito, muito importante, que a gente tem que valorizar demais as tribos indígenas. Ninguém dava, nem se desfilavam, não existia mais nada disso, era uma coisa muito decadente. E graças... Isso, então Na década de 70 se valorizou tudo isso, muito, é. no final da década de 80, É. com o surgimento do movimento Folia de Rua, que ainda não era associação, Era. começou a se chamar a atenção Para isso. para a nossa cultura. Pois eu tenho memória do carnaval, eu sempre gostei de carnaval. E eu não brinquei carnaval de clube. Quer dizer, pouco, muito pouco. Eu fui do grupo que ia para Olinda, mas passava o carnaval todo lá. Alugava uma casa lá com os amigos e passava o carnaval todo lá. Agora, aqui em João Pessoa, o carnaval tradição não parou de existir. Agora, ele não era prestigiado pela classe média, porque as tribos indígenas desfilavam, os clubes de frevo desfilavam, as escolas de samba muito capengamente, porque tinha a influência do Rio de Janeiro, onde deu certo, né, uma grande indústria, as escolas de samba. Aqui é sofrido, né? A gente sabe que é sofrido, mas existia. A Malandros do Morro, meu pai era brincante do Clube Bandeirantes na Torre. Meu pai foi brincante desse clube. Então, eu fui criada na cultura popular, dançando coco de roda, participava. E tinha carnaval, sim. Durante o período de carnaval, sempre teve esse desfile. Agora, não era prestigiado. Nunca E foi. agora a cultura popular passou a ser prestigiada muito mais. Tudo bem que o Folia de Rua, quando nasce a Muriçoca, de um grupo de intelectuais, e começa a se pipocar bloco, porque era quase o mesmo grupo, né? Isso. Era quase o mesmo grupo. Aí Walter Santos estimulou a criação dos imprensados, aí teve Buda Lira, já foi para o Cafuçu. E Walter também foi Eu fundador acompanhei tudo isso. do Confesso Serpentina. Sim, do Eu Confesso fui Serpentina, fundadora do sim. Confesso Serpentina, que Então. nasceu em Tambaú. Também nessa época era Sim, tudo em os Tambaú. imprensados eram em Tambaú, Cafuçu Era, em Tambaú. era, Eu fui do primeiro ano do Cafuçu, mulher, Ave Maria. Eu participei desse O Folia de movimento, Rua que eu amava começou carnaval. a ocupar o centro histórico na gestão de Walter já. Buda foi Sim. o primeiro presidente, que foi em 96, foi 2 anos, depois foi Walter. Foi na gestão de Walter que nós ocupamos o centro histórico. Agora, sabe quando é que eu vi a cultura popular ser valorizada aqui na Paraíba? No resto do Brasil todo, mas aqui na Paraíba principalmente. A gente sempre tem inveja, né? Eu tenho inveja também. Quando eu ia para Pernambuco, eu via ali aqueles maracatu, aquela coisa linda, eu ficava, né? Puxa vida, e aqui a gente não tinha. Então, sabe quando é que começa a fomentar? Depois Gilberto Gil foi ministro da Cultura no primeiro governo Lula, que começa a valorizar a cultura imaterial, a cultura popular. Então, isso fortaleceu os grupos. Aqui, eu acho que o maracatu mais antigo que tem aqui, que é o Pé de Elefante, ele tem quantos anos? 15, vai fazer 16 agora em maio. Então, veja que é dessa época. Em Campina Grande parece que tem um bem antigo também, né? Eu esqueci o nome, eu até anotei, mas eu não trouxe minhas anotações. Um nome é não sei o que é grande, como sempre Campina Eu Grande. acho que um dos mais antigos aqui da Paraíba é o maracatu de Pedra de Fogo. Sim, Pedra de Fogo, que é de baque baque solto. que é de baque solto. Diga assim, eu estou falando aqui da Sim, João daqui de Pessoa, João Pessoa. né? Agora Campina Grande já tem, vários municípios já tem, né? O de baque virado, né? Porque aqui na cidade é mais o de baque porque virado. a que nossa é o da- identidade mais era... o maracatu sempre foi assim, ligado, vinculado a Pernambuco. A nossa, vamos dizer assim, o nosso carnaval autêntico
mas a fortalecer foram os índios. Sim, As tribos indígenas. As tribos indígenas, minha gente, E- sempre. O e Papa Amarelo. as alaúças, que eu não As sei se alaúças, vocês as sabem, alaúças. as alaúças chegaram no Brasil, os portugueses que trouxeram. Muito dos mascarados, dessas máscaras, que a gente vê, os caretas, é tudo de origem portuguesa. Sim. E a alaúça começou no Brasil, aqui na Paraíba, os portugueses começaram aqui. Na época, Gente. Capitania de Itamaracá. Eu Era lembro. Pernambuco e Paraíba, mas os alaúça começaram aqui na Paraíba. Mais forte Depois aqui. que Pernambuco levou. É. Mas começou aqui. Pois eu lembro. Indígena, os índios e as alaúças é o nosso carnaval mais primitivo. Pois eu lembro quando eu era criança, das alaúças. A gente tinha medo de alaúça, que passa rapidinho dentro das casas, lembra? Era um Tinha carnaval de pavor, rua. eu meu até Deus. Adorava, Era sempre carnaval adorei. de rua, querida. Era Eu vou nos dizer bairros uma Eu coisa. era louca para ser alaúça. Eu vou dizer uma coisa para vocês rirem. Até hoje, eu morro de medo de alaúça. Menina, eu adoro Menina, alaúça. eu tenho pavor. Você tem medo de alaúça, Sandra Moura? Não, não tenho, não. Eu, na verdade, meu carnaval na adolescência foi no interior da Paraíba, ali São José de Caiana, Itaporanga. Então, foi lá que eu tive esse início, né, vamos dizer assim, nessa vida de foliã. E até hoje eu permaneço. Eu queria só voltar ali ao relato de Edina May. Eu acho que esse alerta dela com relação a esse cuidado com o centro histórico, evitar o uso de trios elétricos que não combinam com aquele espaço, eu acho que é importante a gente dar atenção a isso, né? Exatamente. Veja bem, a história de trazer o folia de rua para o centro histórico foi motivado por isso, pelo abandono que ele estava, foi para chamar a atenção do centro histórico. Porque a gente sabia que através de festa, ele começasse a movimentar, todo mundo ia olhar. Então, foi uma dos estratégias que nós usamos para chamar a atenção sobre o centro histórico. Que agora, inclusive, dá vontade de chorar, né, gente? Quando eu ando pelo centro histórico, me dá vontade de chorar. Quando eu vi um trio elétrico na Duque de Caxias, não, me desculpe, foi naquela avenida ali, que é atrás, ali onde era o municipal, quando me lembro o nome, um trio elétrico ali, passando em frente da igreja de São Francisco, a General Osório. Eu fiquei chocada, porque desde que eu passei um tempo em Bananeiras, trabalhando em Bananeiras, e me afastei um pouco do carnaval, do movimento cultural daqui, para me dedicar 8 anos lá ao meu trabalho lá em Bananeiras. Então, nunca mais eu tinha ido, durante o carnaval, ao centro histórico. E eu fui e fiquei chocada com o que eu vi. Chocada e triste com o que eu vi. Ana. Um trio elétrico rodando dentro do centro histórico. Você... Não era daqueles grandões que nós vimos na avenida, não. Mas era um trio elétrico, tocando axé no centro histórico. Ana, eu fiquei triste, confesso. Ana, me esclarece uma coisa aqui. Você que é envolvida nesse movimento, inclusive, de fazer com que o centro histórico volte a ser visto, a acontecer. Uma vez me disseram que existe um grande impedimento de se fazer com que ele venha se revitalizar por conta de algumas leis que não permite as reformas. Você sabe me dizer alguma coisa a respeito disso? Do que é que impede legalmente para que nosso centro histórico seja revitalizado? Porque me disseram que internamente aquelas casas não podem ser restauradas. Não, restauradas elas podem ser. Elas não podem ser reformadas. As fachadas permanecem. Mas veja, você não acha que isso é um impedimento? Não acho não. Eu acho que é má vontade e falta de cultura. Certo. Das gestões. Porque, por isso, vou dar um exemplo. Qual é o maior atrativo turístico da cidade que atrai mais turistas no mundo? No mundo. Patrimônio histórico. Verdade. Quem é que vai para a Europa para não ver patrimônio histórico? Porque lá só é o que tem para ver. Quer dizer, tem tudo, tem muita coisa linda. Mas a base é patrimônio histórico. Vai para Minas Gerais, Ouro Preto,
Tiradentes, São João del Rei. No mundo inteiro o patrimônio histórico. Você vai para o Oriente, você vai para Capadócia, você vai para a Turquia, você vai... Tudo está em cima da história. O turismo tem que respeitar isso, valorizar, porque é o diferencial, é a identidade. Exato. E uma das capitais mais antigas do Brasil, que é a nossa, e que tudo começa, a cidade surge de João Pessoa, no centro histórico, surge lá, na Cidade Baixa, e a gente não tem essa revitalização. Olha, o que é que precisaria para que isso acontecesse? Você acha? Não sei se vocês lembram, no ano 2000, foi quando eu assumi a presidência do Folia de Rua, eu fui a terceira presidente, primeiro foi Buda, depois Walter, depois eu. O centro histórico estava sendo revitalizado, era uma parceria da prefeitura com o governo da Espanha, e teve um trabalho muito bonito, olha, fantástico. E a vida, criou-se vida no centro histórico. Eu não sei se vocês lembram, no fim da tarde, todo mundo trabalhava aqui pelo centro, eu trabalhava na época na Assembleia, a gente ia para o fim da tarde para onde? Centro histórico. Terminava, todo mundo trabalhar e ia. Era um movimento cedo. Década de 90, isso. Começava às 5h30 da tarde. Ali na Casa da Pó. Paraíba Café, ali pelo Hotel Globo, aquele pedaço ali. É verdade. Era o must, como se diz, né? da noite aqui na cidade. E acabou, morreu, não tem mais nada. Perigoso, não tem segurança, os prédios caem no pedaço, descaso. Então o comércio começa a se afastar, porque a história de ir para a praia. Aí vem a evolução, o dinheiro muda de mão, as pessoas, vamos dizer, digamos assim, pessoas que não têm nenhum compromisso, nenhuma história de ligação com a nossa história. Então, não estão nem aí para isso, que se acabe. Que, ao contrário, vão achar bom para construir prédio novo, grande, em vez de ter uma casa, tem um prédio, que rende muito mais. Olha, Ana, além, você falou do descaso do poder público, mas também tem um descaso de pessoas que têm condições de montar, mas não têm interesse, porque só pensa no dinheiro, quer dizer, não tem o menor compromisso com sua história. Porque tem muita gente também que questão de status, meninas, questão de status. Há um bom tempo atrás, né, o chique, melhor ainda é morar na praia. É morar na praia. Na praia, porque quando eu vim morar aqui em João Pessoa, que eu também sou do interior, meu carnaval e minha vida, minha base está toda lá, com muito orgulho, Itaporanga e Patos. E Itaperuá, que meu pai era São João do Cariri, nem Itaperuá, São João do Cariri. Mas naquela época, né, quando eu vim morar aqui, em 68, até até final da década de 70, todo mundo morava aqui na cidade. Ia veranear em Tambaú, eu veraneava em Tambaú. Morava aqui na cidade, a vida era na cidade. E aí isso aconteceu o quê? A vida foi se transportando para o litoral. E aqui foi morrendo. Isso que aconteceu, questão de status, de novos conceitos, do que é ser de uma classe mais abastada, de uma elite, e tudo isso. Então, mas o poder público é muito responsável por isso também, porque há muito tempo ele já deveria ter criado políticas públicas de incentivo para ocupar o centro histórico. Isso. Eu tenho a impressão que há pouco tempo, houve alguma coisa em relação a isso. A criar alguma coisa. Eu ouvi falar muito de longe, não posso afirmar. É desse ano ou de alguns anos atrás? Acho que ano passado, criaram algumas leis, alguma coisa de incentivo, mas que eu não vejo. Pronto, vocês que são jornalistas bem informadas, não estão sabendo. É uma coisa muito íntima. Sabe? Eu concordo com você dessa mentalidade do pessoense de achar que as coisas só acontecem se for na orla. Até porque a orla passou para existir a nossa Cabo Branco, Tambaú, nem Bessa, eu estou falando de Cabo Branco, Tambaú, a partir, eu acho que da década de 50, já 60 é que a gente vem ter, porque a cidade de João Pessoa, ela tem uma peculiaridade, porque ela nasce à margem do rio, ao contrário de outras cidades portuárias aqui do Nordeste, que nasce à margem do porto, na praia, a gente nasce, então, assim, mais um motivo, no meu entender, para se preservar isso aí. E para não ter esse pensamento tão
medíocre de achar que as coisas só funcionam, só são chiques, só são elegantes. Uma coisa que veio começar a existir a partir praticamente de 60. João Pessoa veio ter prédio, de fato, a partir dos anos 80 e 90, na orla. Então, assim, é um pensamento, para mim, mais que ultrapassado. Como ela me questionou a história do tombamento, né? O tombamento. Muita gente é contra, porque não entendem. Não é proibido arrumar, restaurar, criar conforto, que tem muitas casas aqui que a gente conhece, que estão restauradas, estão lindas, não é? E muito bem cuidadas, belíssimas. É questão de querer, somente. E o poder público incentivar, motivar, inclusive, fazer campanha. Eu acho que isso é muito importante. Mas vamos voltar para o carnaval? Vamos, que é o tema, Vamos é a voltar nossa pro carnaval. E nós pauta. precisamos, inclusive, chamar o nosso comercial, né? Isso. Chamar o nosso intervalo comercial e também falar da clínica do Dr. Ivani Júnior, né? Que é o nosso patrocinador. Então, vamos lá, o comercial, exibir e mostrar aí a propaganda do nosso patrocinador. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a ver a São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia. Para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964.
programa 50 Mais Relatos, o tema de hoje, Carnaval em João Pessoa. Nós já vimos o relato de Edna May, jornalista, ativista cultural, Edna May Cirilo, e agora nós vamos ver o relato de Ruth Avelino, que é jornalista. O Bloco Muriçoca do Miramar tem uma história muito forte em João Pessoa e na Paraíba. E há muitos anos, quando eu ainda era assessora de imprensa da PBTU, quando eu divulgava esse movimento cultural fora do estado, todo mundo se interessava, porque ele é pitoresco, ele é único, ele tem a cara da cidade. Então, essa história das muriçocas, ela sempre atraiu a atenção da imprensa, da mídia nacional, que é a área que eu trabalho, que eu sou jornalista. E eu posso afirmar que, ao longo desses 38 anos, mesmo a muriçoca saindo numa quarta-feira, dia de semana, ela sempre atraiu. Claro que não vinha gente de São Paulo, nem dos Estados Unidos, mas essa turma que vinha do Rio Grande do Norte, de Recife, que fazia o bate e volta, sempre prestigiou a muriçocas, justamente por conta desse diferencial. E, obviamente, quem podia, quem estava em São Paulo e já conhecia a gente, quem estava no Rio Grande do Sul, e podia vir para cá e emendar com o carnaval, obviamente passando em outras cidades, como Recife e Salvador, aproveitava, vinha para as muriçocas e depois emendava. Então, as muriçocas têm um papel muito, muito forte na consolidação do turismo do estado da Paraíba e, obviamente, da cidade de João Pessoa. Muriçoca do Miramar, ela tem uma identidade com as pessoas da cidade muito forte. É essa coisa de que não existia nada. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava, inclusive, aqui na Carlos de Barros, essa paralela Tito Silva, e não existia nada na cidade. E, de repente, aparece esse movimento do nada no aniversário do filho de Vitória e começa esse movimento que foi crescendo. Começou com 50 pessoas, depois 2.000 pessoas, depois 100, depois 400 mil pessoas. E já está no livro do Guinness Book. Então, veja como a força das muriçocas é importante para a divulgação do destino Paraíba, para a divulgação do destino João Pessoa. Essa força que ela tem, apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, passamos por uma pandemia, 2 anos não aconteceram as muriçocas. E quando ela volta com essa força total. Então é muito importante que você que está nos escutando e que você nunca veio para esse movimento, venha no próximo ano, 2025, você já faça aí sua fantasia, ou compre sua camiseta, ou venda do jeito que você quiser. O importante é você estar aqui com a gente, vivenciando, respirando esse astral, que não é só do frevo, nem do maracatu, nem das alaúças, é o movimento que exala de todo mundo, porque o carnaval é muito democrático, né, minha gente? Isso é muito importante. Então é isso. Vamos curtir as muriçocas e vamos para frente. Pois é. Vocês viram aí o Ruth, ninguém melhor do que Ruth para falar de turismo em relação, quer dizer, o que é que a muriçoca, o folia de rua, o movimento de carnaval de João Pessoa trouxe de benefício para a cidade, afora valorizar, resgatar um carnaval que estava moribundo, também atrai o turista, porque é prévia carnavalesca, não é durante o carnaval, porque ficaria muito difícil para nós aqui começarmos há pouco tempo, quando eu falo há 28 anos atrás, querer concorrer com o carnaval de Pernambuco. Era até piada, porque a riqueza imensurável que tem aquele carnaval ficaria muito difícil para nós. Então, por isso que nós, na época, começamos a pensar e a criar esse movimento pré-carnavalesco, né, que não existia. E o engraçado é que, quando a gente veio para o centro histórico, no começo também houve muita crítica, mas só foi antes de acontecer, porque quando aconteceu a gente já ganhou a simpatia da cidade, conquistou um lado que estava mais abandonado, mais discriminado, porque a gente chegou perto onde estava o povo. Que carnaval é povo? Não existe esse carnaval. Eu acho isso ridículo, esse negócio de carnaval de elite. Carnaval é povo, é como São João, é festa popular, é do povo. A gente está junto, todo mundo junto. Não tem fulano é milionário, fulano é pobre. Mistura. Carnaval e São João mistura. Cultura popular mistura. E é isso que é o bacana, né?
A gente misturar, a gente brincar com todo mundo e curtir e se orgulhar da nossa identidade. Que isso que eu acho é muito importante, não é? Democrático, né? Carnaval. Totalmente, é uma festa totalmente. Essas duas grandes festas brasileiras, nordestinas principalmente. Quer dizer, não vamos falar do Carnaval do Rio de Janeiro, que é outra história. Mas aqui no Nordeste é muito rico o Carnaval e o São João. Isso. Riquíssimo. Olha, outra coisa que ela falou aí, essa questão do Carnaval em Olinda, que você falou aqui, a gente, antes, até hoje, né? Olinda, antes do Carnaval, o mês inteiro que antecede o Carnaval... Ela começa em janeiro. Olinda começa em janeiro, Olinda não, Pernambuco. Mas assim, o mês inteiro que antecede o Carnaval está ali, né, acontecendo. A gente vai para lá, a gente mesmo foi para Olinda algumas vezes para ver os blocos tal do Maracatu. E agora a gente está tendo isso também aqui, não é? Então, a gente tem esse movimento o mês inteiro. Não é só Olinda, não é só Recife. Isso eu acho e isso aconteceu com Folia de Rua. Folia de Rua tem influência do Bloco de Frevo de Olinda. É o carnaval parecido com o de Olinda. Orquestra de frevo e a gente atrás. Isso. E então, cultura popular. Exatamente. Agora, Pernambuco sempre cuidou muito da cultura popular. Se bem que frevo é a cultura popular, né? A gente não pode dizer que frevo não é. Lógico. Então, assim, mas Pernambuco tem o quê? Os maracatus rurais, sempre foi prestigiado. Eu acho que lá tem mais maracatu rural do que de baco virado. Mas tem aquele baco mulher que é maravilhoso, da Mestre Joana lá, que é no Brasil todo agora, né? Tem um baco mulher, que é maravilhoso. Então, assim, Pernambuco tinha essa história, e a Paraíba agora começou a incorporar e valorizar a cultura popular. Porque os maracatus começaram a aparecer, as alaúças estão sendo mais valorizadas. Você pode ver, inclusive, dentro do frevo misturado com o muriçoca, o que tinha de grupos populares. Tem grupos de cultura popular ontem, e 11 orquestras de frevo. 11 orquestras ontem. 11 orquestras de frevo e 7 grupos de cultura popular. O que são as calungas, não é? Nem é um grupo popular, assim, de raiz. Mas é deixa de ser. E só toca cultura popular. Não deixa de ser. São tambores. Tambores. Não, e o que é que elas tocam? Da cultura popular. Não é? São os ritmos da cultura popular. Então, é muito interessante. Valmera. Quem conhecia a Valmera aqui em João Pessoa? Valmera hoje é valorizadíssima. Eu conhecia a Valmera rezadeira lá. Valmera? Minha gente, eu conhecia a Valmera lá no Rangel, porque eu conhecia os grupos daqui, sabe? Eu sou da Torre, eu andava Mandacaru, Rangel, onde tinha esses grupos, eu andava. Então, Valmera ninguém conhecia. Valmera, de repente, aparece Valmera cheia de estudantes da universidade, ajudando Valmera. Agora, fazendo pesquisa. E fortaleceu Valmera, entendeu? Valmera hoje é um sucesso, gente. Então, para você ver. Desculpa, Sônia. Não pode falar, Sônia, porque eu me empolgo esse tempo. Ana, eu queria trazer outra questão aqui, e vai direto para ti, né? É o seguinte, nós estamos trazendo hoje relatos de 3 mulheres que têm uma relação assim forte com o carnaval. Que aí nós já trouxemos Edna May, Ruth, e vamos trazer Vitória. Nos bastidores também, a gente vê assim, a presença de muitas mulheres. Aí eu queria saber, você é a primeira e única, se eu não me engano, até agora, presidenta do Folia de Rua. Eu queria saber... quem está de fora, assim, vê um pouco de machismo nessa questão da condução, do que está no comando, na administração. Como em todas as áreas, a gente sabe que o machismo ele prevalece. Eu queria saber, você que está de dentro, que foi presidenta do Folia de Rua, você sente que há também esse machismo nessa questão do comando? Porque quem comanda, quem dá as diretrizes também tem um papel fundamental nisso aí. Senti não, viu? Porque não dou cabimento. Também não dou cabimento. Muito pelo contrário. Eu acho, em nenhum trabalho que eu fiz na minha vida, em canto nenhum, nunca eu achei que a gente ia ficar um pouquinho recatada. Não, a gente tem que ir à luta. Eu nunca dei cabimento. Quando eu fui presidente do Folia de Rua, o Folia de Rua éramos só quantas mulheres? Eu, Edna May, Dona Creuza Pires, Vitória, ponto final. Éramos 4. Éramos 23 blocos.
Só 4 comandados por mulher. Tinha eu Liana nunca nas me muriçoquinhas, dobrei né? a nada, porque a maioria era de homem, eu não tinha esse negócio, não. Nós éramos todos iguais. Opinião igual, a força igual. Se houve, eu nunca dei cabimento, então eu não senti o preconceito. Entendeu? Porque eu sempre tive uma relação muito boa com todos os fundadores, todo o grupo. E, além de tudo, eu trabalhava na época, eu trabalhava na presidência da Assembleia, eu já tinha sido Relações Públicas da noite de João Pessoa, já tinha tido para trabalhar 14 anos na noite de João Pessoa. Última sessão. Então, tinha uma experiência e uma vivência e conhecimento de muita gente na cidade. Eu sempre circulei por todas as áreas da cidade, de intelectuais, a política. Então, isso facilitou muito minha gestão. Quando a gente assumiu, Folia de Rua era liso, não tinha nada. A gente tinha uma casa alugada, que estava aluguel pago, mas não tinha nem telefone, nem computador na casa. A gente arranjou Sebrae, móvel da Assembleia, Sebrae com computador, a gente saiu e conseguimos. A nossa sede era uma maravilha. Até que a gente conseguiu, inclusive, mudar a sede para o Hotel Globo. A prefeitura nos cedeu 4 salas no Hotel Globo. Viu? Não tinha... Aí eu me lembro que no primeiro ano, a gente sem dinheiro, é uma coisa engraçada que eu queria contar. E o Sebrae botou um consultor para trabalhar com a gente. Mas o problema era dinheiro. Saber fazer, não tinha. Nessa época ninguém dava cabimento para patrocinar ainda era uma coisa muito... Ano 2000, né? Aí, nas vésperas, 15 dias antes do Folia de Rua, em janeiro de 2001, final de janeiro, fui dar uma entrevista coletiva para comunicar ao povo que a gente não ia ter dinheiro para contratar bandas e muita coisa. Então, a gente queria convocar a população da cidade para pôr Folia de Rua na rua. Chamado o povo para sair com seus instrumentos, lata, panela, mas que a gente ia para a rua, porque todo mundo apostando que não ia sair Folia de Rua. Eu disse, vai sair com as panelas no meio da rua, mas a gente sai. E aí foi essa entrevista coletiva para comunicar à cidade de João Pessoa que a gente não ia ter essa festona grande, mas chamando todo mundo para, junto com a gente, fazer o carnaval. Aí a coleguinha de vocês, minha querida amiga Rosa Aguiar, de repente me faz uma pergunta. Eu sempre andava com meus companheiros, que eram, na época, inseparáveis, eu, Budalira, Marconi Serpa e Fuba. Éramos os 4. Onde eu ia, tinha um deles comigo. Aí, nessa entrevista coletiva, com a TV Cabo Branco filmando, aquele negócio todo, Rosa Aguiar solta uma pergunta que eu não lembro qual é. Eu sei que eu caí no choro. Quando ela fez a pergunta, eu caí no choro. Gente, não terminei a entrevista, apareceu o dinheiro para Folia de Rua. Ana. Não foi verdade. Ana. Não deu tempo de terminar. 15 minutos depois, chegavam os telefonemas já. Começando. Pronto. Dos governos, privado, apareceu o dinheiro. E Ana, no segundo ano, eu tive dinheiro sobrando. Sobrou dinheiro. Você já ouviu falar nisso? Sobrar dinheiro, deixar... Na época, eu acho que foi 60, foi 70 mil na época, 2002. Na conta, ficou na conta do Folia de Rua. Porque a gente tinha muito parceiro. A partir daí, a gente conseguiu muita parceria. Quando nós criamos o Folia Cidadã, isso abriu muita porta. A Folia Cidadã foi um projeto que abriu muitas portas do Folia de Rua no Brasil. Nós tivemos 2 parceiros importantíssimos nessa época, até a época de Fuba. Continuaram o Instituto Ayrton Senna e uma ONG de brasileiros nos Estados Unidos, chamada Brasil Foundation. Eram nossos parceiros. Ô, Ana, eu não quero perder essa deixa aí que você falou da questão de grana do Folia de Rua, e a gente estava conversando aqui em off, né, antes do programa entrar no ar, sobre... Aí eu queria que você... Ainda existe uma resistência, uma dificuldade da iniciativa privada apoiar o Folia de Rua, que deveria apoiar bem mais, porque o Folia de Rua hoje, como a gente viu Ruth Avelino falando, né? É uma vitrine, vende a cidade lá fora, né? Hoje a gente já tem turistas que vêm do Rio, de São Paulo, para o Folia de Rua. Então, é grana, é dinheiro.
E esses empresários, assim, eu percebo que o Folia de Rua depende ainda muito do poder público, da verba pública, não é? Essa dificuldade continua. Mas também não é só porque existe a má vontade dessas empresas, que elas preferem investir nesses grandes blocos de axé, que não tem... Eu adoro axé, não tenho nada contra, agora não tem nada a ver com a nossa identidade. Lá na Bahia. Lá na Bahia, não é? A nossa identidade, como a gente era uma capitania só, Pernambuco, Paraíba, então a nossa identidade é a identidade com Pernambuco, né? O Carnaval da Bahia é belíssimo, sou fã, adoro, mas é o da Bahia. Mas aqui os empresários, eu acho que é uma classe, essa classe mais abastada, eles ainda continuam achando, dando mais valor às coisas de fora, do que isso é uma coisa da nossa cultura, ou descultura, talvez, não sei. Mas também existe o lado da falta do amadorismo, da falta de profissionalismo da Associação Folia de Rua. Isso é muito forte. Eu achava que a partir daquele momento, né, que a gente conseguiu chegar a um patamar, como eu disse a vocês, a gente chegar naquela época a sobrar dinheiro, é porque a gente chegou lá. A gente tinha um projeto social, nós tínhamos vários programas, como tinha o Sopão da Folia, tinha exposições de arte, exposições de fotografia, o Folia Cidadã, fizemos a primeira Feira de Cultura Popular de João Pessoa, então tudo isso chamou muita atenção. Por exemplo, essa primeira Feira de Cultura Popular, o nosso parceiro foi a Embratu. A CESF foi nossa parceira da minha época. A CESF. Ana, e você vê, né? Mostra que ela, quando foi presidente da Folia de Rua, ela foi competente. Mostra, olha, você disse isso aí, você deixou dinheiro na casa. Eu tinha uma equipe. Querida, mas uma equipe, sempre tem equipe. Sem esses meninos. Mas equipe sem cabeça. Entendeu? Por que outras pessoas foram e não teve o mesmo sucesso que você? E você é uma mulher vitoriosa, tem sucesso, porque a gente sabe do seu trabalho em Bananeiras. Bananeiras hoje é o que é, e eu conheço essa história, né? É verdade. Não, sem esquecer Marta Ramalho, que é a dona da caneta. Sem ela, eu não teria feito Eu sei, nada. querida, mas tem uma pessoa para fomentar, que você tem experiência. Então, ela trouxe essa experiência de Folia de Rua e foi muito boa. Não pense em voltar, não, a dirigir a Folia de Rua, Ana. Não. Inclusive, eu tirei meu bloco do Folia de Rua. Meu bloco não pertence mais, como Muriçoca, como Cafuçu, Muriçoquinha, não está mais no Folia de Rua. Quando eu achei que o Folia de Rua descaracterizou-se, em vez de... Teve a FUBA, até a gestão de FUBA, como presidente, ele estava totalmente crescente. Depois disso, ele começou a cair. Porque eu acho, hoje, quem manda no Folia de Rua é a Prefeitura de João Pessoa. Quem define quem vai tocar e cantar é a Prefeitura de João Pessoa. Praticamente, não tudo, mas é a Prefeitura, que é quem entra com o maior recurso. Porque na nossa época, ninguém... A não ser nós, os 23 sócios, ninguém se metia, se ousava sugerir a gente contratar alguém. Isso era decisão nossa. O dinheiro do nosso patrocínio, quando nós fazíamos as parcerias, ia para a nossa conta. Quem pagava esses grupos éramos nós. Não era a prefeitura como hoje, que o contrata um artista e ele vai receber o dinheiro da prefeitura. Não, quem pagava era o Folia de Rua. É tanto que eu fiz, nas minhas 2 anos de gestão, eu prestei conta, eu acho que foi a única, ao Tribunal de Contas do Estado. Ana. Eu estava com o dinheiro do Estado, da Prefeitura, dinheiro público. Então, eu tinha que prestar conta. Entendeu? Então, houve uma como diz na história, entendeu? Nessa profissionalização. O amadorismo prevaleceu, e hoje o Folia de Rua, eu acho que está decadente, infelizmente, para eu dizer isso, eu fico muito triste em dizer isso. Porque ele não é dono de si. Sérgio, atual presidente, é um menino maravilhoso, super bem intencionado. Mas a gente tem que ver o que ele pegou. Não dava. Aí, além, quando ele pegou, assumiu o Folia de Rua, veio a pandemia. E ele pegou uma desgraça. O Folia de Rua estava no chão. Ele foi depois de Bola, foi? Antes dele foi Bola. Foi. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Os arquivos, nós tínhamos uns arquivos riquíssimos. Muita gente fazia tese de mestrado e fazer pesquisa. Jogaram no lixo.
Gente, não tem mais nada. Nada dos arquivos do Folia de Rua, da história. Muitos vídeos cassete, fotografias, clipe de jornal, tudo organizado. Era um instante para pesquisa. Não existe mais, jogaram no lixo. Sérgio pegou, entendeu? Ana. Então, ele é bem intencionado, ele quer fazer. Mas tá difícil. Ana, eu li uma notinha, hoje ou foi ontem, falando com relação à Via Folia. Parecia assim que era algo criado agora, um projeto de agora, né? Alguma coisa desse tipo. Eu queria que você explicasse, nos informasse um pouco mais sobre essa Via Folia, que parece que apareceu aí um dono do projeto, eu não sei bem isso. Quando nós assumimos a Folia de Rua, eu também trabalhava na Encontro de Mídia com Walter Dantas, colega. E Walter Dantas foi nosso consultor de marketing. Voluntário também. A ideia da Via Folia foi de Walter Dantas. Esse aqui é o projeto que nosso projeto para vender o Folia de Rua, para conseguir patrocinar nosso projeto 2002. Aqui está a Via Folia. A Via Folia foi criada exatamente para o Folia de Rua ficar independente. Não precisar ficar mendigando dinheiro de poder público. Aqui está tudo explicadinho aqui. Se você olhar em detalhes aqui, onde, os balões, onde você vai dar o retorno ao patrocinador. Isso era aqui o projeto para a gente vender o Folia de Rua. As cotas do Folia de Rua. Onde ele ia ter o retorno, exatamente, na Via Folia, que era a maior, como diz, o melhor espaço para se mostrar. A vitrine, não é, do Folia de Rua, transformou-se. A Via Folia foi criada para criar essa vitrine, para a gente poder vender e ficar independente. Mas, aí está o resultado. A conversa está muito boa, mas nós vamos continuar no próximo bloco. E agora nós vamos chamar o comercial e vamos tomar água, um pouco de água, que 50 mais precisa de hidratação. Até porque nós estamos no período de carnaval, aí é que a gente tem que se hidratar muito mais. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Possibilidade de chuva. Uma jogada de Durmama.
casa, no trabalho ou em qualquer lugar, a Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. Bem, estamos de volta com o nosso programa 50 Mais Relatos e vamos trazer agora o relato de Vitória Lima, que é a fundadora do Muriçoca do Miramar, né, que é o maior bloco do Carnaval de João Pessoa, né? Bloco de rua, a mãe de todo esse movimento, não é? A mãe do movimento, né? Então vamos ouvir o relato de Vitória. Eu e Gualberto, que éramos os proprietários desta casa, éramos carnavalescos. Mas a gente tinha que ir para Recife, para Olinda, para Salvador, para brincar carnaval. Aí teve o aniversário de Tiago, de 7 anos, aqui. E a gente, quando terminou a festa de aniversário, estávamos nós aqui, sem ter para onde ir. Morrendo de vontade de brincar carnaval, mas a gente não tinha ouvido um tambor tocar. Aí nós nos reunimos com os amigos que ainda estavam aqui e disseram, mas isso não vai ficar assim. Aí nós resolvemos que no ano seguinte nós teríamos um bloco na cidade. Aí eu escrevi um poema chamado As Muriçocas do Miramar, quando eu dizia, mas das muriçocas do Miramar, livrai-nos, Senhor. E as muriçocas do Miramar nasceram assim, de um poema e de uma festa de aniversário. 87 já foi a primeira saída do bloco. Eu brinquei alguns anos aqui no Cabo Branco. Quando eu me mudei de Campina Grande para cá, eu brinquei alguns anos no Cabo Branco. Mas não me satisfazia mais. Eu achava aquela coisa muito repetitiva, de ficar rodando ali, rodando a mesma coisa a noite inteira. Aí eu digo, não, a gente vai fazer um carnaval de verdade, com música de verdade, com gente. A maior parte dos blocos que compõem hoje o Folia de Rua nasceram aqui dentro do Muriçoca. As Virgens, o Cafuçu, nasceu aqui. Porque somos todos amigos, né? Era um grupo, o mesmo grupo de amigos, que estava aqui, estava no Cafuçu, estava nas Virgens, era tudo amigo. Não, a gente, assim, eu acho que está recuperando uma cultura que estava meio apagada, né? Estava meio apagada. A nossa cultura histórica, né? Dos índios, dos negros, né? Aqueles que nos trouxeram a nossa riqueza cultural. Porque tudo que a gente fez foi copiado deles, né? Muriçoca sempre foi uma festa de amigos. Aí pronto, a gente recupera uma relação que existe fora daqui, inclusive se perpetua fora daqui. Extrapolou, derramou-se pelas ruas da cidade, né? Agora é o seguinte, eu sempre fui apaixonada pelo carnaval desde menininha. Eu tenho uma foto de 4 anos de idade, vestida de holandesa.
que a minha mãe me vestiu de holandesa num carnaval lá no Recife, né? Então a gente mudou-se para Campina Grande. Campina Grande era só clube. Aí quando eu vim para cá, também só foi clube. Quando a gente não tem, a gente faz. Pois é, Vitória, né? A mãe desse resgate, desse carnaval de João Pessoa, Vitória Lima, né? É uma poetisa, professora da universidade, comprometidíssima com a nossa cultura, e a gente só tem que reverenciá-la e agradecê-la, não é? Porque pelo que ela fez, né? Vai ficar na história, ela fez história, né? Porque Folia de Rua até me emociona. Ele fez história. O carnaval de rua de João Pessoa não existia mais, só de clube. E tudo isso que está acontecendo hoje foi graças à Folia de Rua. E tem uma coisa engraçada, que nosso grande problema naquela época, nós tínhamos um grande rival concorrente, que era a Micaroa. A nossa missão era destruir a Micaroa. Confesso aqui que era. Nossa intenção era destruir a Micaroa. E conseguimos. E nós destruímos. Conseguimos. Mas está voltando, gente. Observem que está voltando. Inclusive, preste atenção na Via Folia. No que vão fazer com a Via Folia. Porque me dá muito medo ver isso que está acontecendo agora, porque nós vivemos isso na década de 80. E eu não sei se vai ter outra Vitória. Exato. Nós não temos mais a idade, a juventude que nós tínhamos na época de enfrentar essa luta de... Eu não sei se vocês lembram, né? Que até apanhar da polícia eu apanhei. Da polícia eu apanhei. Eu acho que vocês lembram desse... Sim. Isso foi em 2001. Mas não me deixou nenhum trauma, tá, gente? Nem a cicatriz, eu acho ruim. Ao contrário, a minha história está aqui. Né? Então, é muito preocupante. E ontem, na Muriçoca, cedo, lá na casa de Vitória, nós conversávamos sobre isso. Sobre essa preocupação de novamente ter que enfrentar. Será que vamos ter força para enfrentar novamente isso que está acontecendo, essa invasão que voltou, né, a acontecer? Não é? E está acontecendo na Via Folia, que fomos nós que criamos. Que se apossaram e está pondo em risco o movimento que nós criamos. Temos de ter, a partir de Vitória. Né? Temos de ter essa resistência, porque depois de uma luta dessa para se criar essa coisa linda, que ontem eu me emociono, que eu estava falando para você aqui, quando eu olho a Epitácio Pessoa e vejo aquela festa, digo, isso é na minha cidade que não tinha carnaval. Quando o Fuba dá aquele grito da Muriçoca, abrir mão disso. Se arrepia até a alma. Não se pode abrir mão disso. Agora eu vou trazer uma polêmica aqui, para o nosso programa aqui. A questão da retirada do Folia de Rua, que já está tendo movimento do pessoal comentando na cidade, da Epitácio Pessoa. Eu não sei a opinião dos outros, mas a minha é contra. Bom, eu não ouvi falar nessa história agora. Porque, inclusive, ouvi algumas acabaram de se apossar da Via Folia. É. Criou-se, inclusive, um comitê, uma associação, alguma coisa assim, da Via Folia, independente de Folia de Rua. Porque eu acho até engraçado que eu vi na divulgação falando, muito agradecendo, muito a prefeitura, a quem mais, mas não falava do Folia de Rua. E tem um bocado de blocos do Folia de Rua lá ainda, né? Embora Muriçoquinha e Muriçoca não sejam mais do Folia da associação, tenham se desligado, mas eles têm toda uma ligação histórica com a Folia de Rua. Estão lá as Virgens de Tambaú. Exato. O Bloco dos Atletas, bloco, que por sinal eram 2 blocos só de cordão que tinha na fundação do Folia de Rua, Atleta e Banho de Cheiro. Mas eles existiram, porque na nossa, não sei se mudaram, mas no nosso estatuto era proibido o cordão. Eles faziam parte, porque eles foram fundadores. Eles eram uma exceção. Na hora do movimento de fortalecimento, eles estavam juntos. Uhum. Então, eles continuaram. Mas no estatuto era proibido sair bloco de cordão no Folia de Rua. Exato. Afora aqueles 2 fundadores. Porque a proposta é ser democrático. Exatamente. É você ter ali. Não comporta isso. Exatamente. No bloco. Então agora já tem bloco aumentando. E bloco grande. Descaracteriza. Completamente. Concordo. Então, e também concordo em não tirar. Um período meio
E eu vou dar. Eu Queria deixar registrado aqui minha opinião. Se começar, eu já vi as pessoas comentando que tem que tirar da Epitácio Pessoa, que interfere. Gente, quando acontece os grandes movimentos na Avenida Paulista. E fecha a Avenida Paulista. É a nossa Avenida Paulista, é a Epitácio Pessoa. Se você tira o folia de rua dali, no meu ponto de vista, vai descaracterizar toda a nossa luta. Começa ali. Vai levar para onde? Para onde vai levar? E a população tem mais facilidade de chegar na Epitácio Pessoa. Onde vai sair Muriçoca? Onde vai sair Muriçoca? Pois é. Não existe isso, não. Não existe isso. Onde vai sair aqui, já pensou qual é o espaço que tem que caiba as Virgens de Tambaú na rua, a Muriçoca na rua. Tudo bem que Cafuçu não existe. Não existe essa possibilidade. Não acredito, não. De sair da Epitácio, sai não. Até porque acabaram de criar a Via Folia. Eu não vi falando nisso também, não. Né? Mas, assim, já deve ter gente. Agora, veja só. Onde sairiam as Virgens? As Virgens de Tambaú é o maior bloco hoje. Saía lá de Tambaú. É o maior bloco. Hoje as Virgens... Aqui no final da Beira Rio, né? Lembra? Logo no começo, quando Sérgio Carneiro iniciou... Aqui no fim da Beira Rio, não tinha ali um posto aqui? Eu me lembro o nome do bar lá em Tambaú. Ainda tem hoje, ele ainda existe. A Virgem de Tambaú nasceu lá, em Tambaú. Mas não ficou um bom tempo aqui nesse posto? No final da Beira Rio? No final da Beira Rio, que era o posto de Euclides, que era Euclides, que era da Município, que era fundador junto com o Sérgio Carneiro, e Euclides, Sérgio e Zeba. Zeba Lira. Olha, hoje, não tem espaço, não. Ali só cabe na Epitácio, os Virgens de Tambaú. Gente, as Virgens é o maior bloco hoje. Olha, se a Muriçoca é cult, a Virgem é pop. A periferia em peso desce para as Virgens, gente. Olha, eu da minha casa... Eu vi esse ano, não. Da minha casa... Não, da minha casa... Dos fios elétricos. Já muito mais. Eu sou um pouco preconceituosa. Aí tem que dar um desconto. Tá. Porque eu tenho... No nosso carnaval, eu não engulo muito... certo tipo de música, sabe, em cima dos fios elétricos do nosso carnaval. Eu ainda continuo, eu sou mais tradicionalista, pode ser que me chamem de velha. Até um dia desse, um rapazinho, que eu não sei nem quem é, no Instagram, a senhora está velha, porque eu falei que achava um absurdo esse tipo de música estar dentro do folia de rua, que nasceu para resgatar a nossa cultura. Como é que você resgata uma história, uma música, um ritmo, uma identidade, e de repente você mesmo vai jogar ela de lado e botar. Jogar de lado. O frevo, né? O frevo, que é a nossa identidade cultural. Que é olha, mas veja só, a história dos Virgens de Tambaú. Da minha casa, eu vejo um ponto do ônibus na Epitácio. Eu moro num prédio, tenho via. Então, já há alguns anos, no dia das Virgens, logo cedo, os ônibus vomitando gente. Os ônibus. Gente. Um dia eu desci para ver, porque eu não gosto das Virgens de Tambaú, porque sempre foi esse ano que foi até comportado. Mas era muito violento. Eu já vi, era morto quando acontecia. Mas é uma coisa que eu chamo a atenção. A música influencia muito. Bastante. Sim. Porque traz as tribos. Exatamente. Exato. Certa a qualidade da música que incentiva certos comportamentos. Agora, mas desce a periferia. Gente, é um bloco popular. E é grande. Ele é muito, muito maior do que o Muriçoca hoje. Quer dizer, já há mais de 10 anos que ele é muito maior. Aí, veja, o que é que a gente poderia ter em contraposição, por exemplo, essa invasão de outros ritmos aqui? A gente tem que fortalecer a cultura popular, que está crescendo. Por exemplo, os maracatus. Aí, Vitória falou aí do resgate do negro, né? E dos indígenas. Então, trabalhar esses ritmos da cultura popular. E o Muriçoca fez muito bem. Esse ano... Eu já vi o ano passado, que ano passado eu saí com as nós já calungas, botamos, né? O ano passado eu saí com as calungas. Esse ano eu não desfilei com as calungas, mas eu vi as calungas lá, vários grupos de maracatu. Eu não vi tribo indígena ainda, mas vi a Laúça, vi um grupo de Alaúça esse ano. Então, esse fortalecimento, a gente precisa ocupar os espaços. Esses grupos, precisamos fortalecer esses grupos, ocupam espaço. Porque é essa lindeza do Carnaval de Pernambuco que a gente sempre fala. É esse fortalecimento da cultura popular. E eu acho que também é questão de horário. Porque como tem que acabar 2 horas da manhã, que, por exemplo, eu observei bem esse ano, a Muriçoca saiu com 6 trios. E ela acabou exatamente 2 horas da manhã, quando o último trio, que por sinal me surpreendeu, eu que tenho preconceito, fui contra a último trio, como é... Eu sei, eu também tenho preconceito também. Nem o nome aí eu não sabia o nome, não sei o nome, porque... Mas sai a rodada. Sim. Me surpreendeu. Quero dar os parabéns aqui.
e minha cara tapa. Ele se preparou, ele cantou nossos frevos, nossas músicas de carnaval. Ele pegou as músicas de forró e colocou em ritmo de carnaval, em ritmo de frevo. Bacana. Então, olha... Pois eu não acompanhei, né? Disse, até discuti com a galera, né, com a turma da munição. Mas fiquei de boca aberta ontem. Quando eu vi, eu digo, não acredito não do que eu estou vendo. Cala a boca, não fala mais. Essa coisa que Sônia levantou, essa questão que Sônia levantou agora de fortalecer, né, a cultura popular dentro do movimento Folia de Rua, dentro dessa expressividade toda e visibilidade que a gente tem fora do estado com Folia de Rua, é a gente dar visibilidade a essa cultura. Exatamente. Né? Trazer essa cultura para Calungas o foram palco. aceitas no Folia, entraram no Folia de Rua agora, né? Calunga, Raparigas de Chico, que é outro bloco totalmente diferente, o Rapariga de Chico é mais um show, fica parado, não sai, né? Mas entrou no Folia de Rua. Diversidade Folia de Rua de blocos, né? na época... Que não é frevo. Na época que eu era ativista mesmo, do carnaval, nós éramos 23 sócios, né? 23 blocos. Hoje são mais de 50, não sei. Então, quer dizer, é mais difícil de você controlar, de você trabalhar, ainda mais depois do que o Folia de Rua passou. Porque, inclusive, a inclusão de muitos blocos, não agora, anteriormente, eu achei muito equivocada. Porque entraram muitos blocos que não tinham identidade nenhuma com Folia de Rua. Eu acho que, inclusive, devem ter mudado o estatuto. Porque, pelo estatuto, muitos blocos que estão ali hoje não poderiam estar. Não era para ter nem entrado para ser votado. Porque, para você ser, na minha época, o nosso estatuto, para um bloco entrar no Folia de Rua, ele tinha que sair 5 anos consecutivos como convidado, porque nós tínhamos os blocos oficiais e os convidados. Ele tinha que sair 5 anos consecutivos dentro da programação, na nossa programação oficial, para depois ir para a Assembleia ser votado se entrava ou não no Folia de Rua. Mas aí eu acho que não existe mais. E não sei quais são os critérios hoje que existem, que eles usam, não é, para colocar esses blocos no Folia de Rua. Ana, você chamou a atenção aí com relação a essa possibilidade de estarem tentando modificar, né, essa questão do Folia, da Via Folia. Aí, veja bem, no bloco Simbora, que é o bloco do Bel, né? Não foi o bloco do Bel? Do Bel, eu faço. Vambora. Simbora é como a gente... Simbora, Mar. Então, vambora. Eu passei ali na Via, vinha de uma outra atividade, e aí, quando eu passei, eu vi uma presença muito forte do poder público na Via. Eu vi, assim, inclusive com relação à segurança, muitos carros, sabe, assim, carro para tudo que existia com relação à segurança. Polícia científica, isso, aquilo. E eu não vi isso na Muriçoca. Eu senti um pouco essa ausência desse... Eu passei no mesmo horário, quando eu voltei, quando eu fui para o Muriçoca. Então, assim... Esse alerta que você faz, é importante que a gente fique, de fato, atento a todas essas questões. Uma das coisas que as pessoas ontem estavam falando é que assim, o número de foliões do Muriçocas do Miramar estava reduzido. Né? Esse foi um dos papos, pelo menos, que eu acompanhei hoje nas redes e também nos grupos. Né? Essa redução, como é que você vê isso? Essa questão desse não investimento à altura do que precisaria um bloco como Muriçocas do Miramar? Quer dizer, todas essas discussões que nós estamos aqui, nós estamos levando... Eu senti isso, sabe? Quando eu comparei, que a gente acaba fazendo a comparação, né? Eu digo, poxa, eu passei, achei aquele negócio estrondoso, assim, sabe? No caso do bloco lá do Vambora, né? E eu senti que com o Muriçocas do Miramar não teve esse mesmo tratamento, né? Eu não sei se é uma impressão minha como foliã. Eu sou apaixonada pelo Folia de Rua e apaixonada pela Muriçoca do Miramar. Todos os anos que eu estou em João Pessoa, eu tenho que ir. E aí, você falou com relação à Vitória, realmente, nós temos que fazer essa reverência à Vitória.
Vitória, na universidade, eu conheci o Folia, o Muriçoca, na universidade, eu ainda era estudante, e eu vi o entusiasmo com que Vitória falava do bloco. Ela é igual Alberto, a gente não pode esquecer de igual ela é igual Alberto. É porque... Olha, Vitória, igual Alberto, Fuba e Bob Zacra. É porque Vitória era do mesmo centro, o centro do CCHLA, né? O Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. O Alberto já era das engenharias. E também, assim, eu acho que é importante também a gente dar essa visibilidade, né? No meu caso, é por uma relação de proximidade do centro, de afetividade, outras aproximações com relação à literatura, que Vitória é escritora também, poeta. Né? Sandra, então, deixa eu só rapidinho te dizer uma coisa. Você ia falar da questão da segurança e eu estava pensando justamente nisso. Eu vou discordar de você. Eu também. Eu vou discordar também. Eu me senti segura esse ano no bloco. Mas eu não estou falando que não estava segura, veja bem. Eu sempre me sinto. Não tinha aquele... Não tinha aquele... Era assim, era um aparato. Mas, gente, era um aparato. Quando eu desci para ver... Eu ia descendo o bloco, não tinha passado. Eu vinha de um outro evento, não estava no bloco. Que ia para o caminho de casa. Então, assim, eu senti, eu vi, é a presença, sabe? Quando você sente. Agora, eu não estou dizendo que isso, que nas muriçocas eu não me senti segura. Eu sempre me sinto segura nas muriçocas. Eu acho o trio de Fuba, para mim, olha, que me perdoe os demais, mas o bloco de Fuba, eu fico pensando, este ano eu fiquei pensando, quando o Fuba não tiver mais nesse, que todo mundo, né? Eu fiquei com o meu pensamento. Tem José, sabe José, querida? José está vivo. Há tempo, É o menino de Glauberto, né? É o menino de Glauberto, né? Ele não é filho de Glauberto. Não? José é o herdeiro cultural de Fuba. Glauberto chegou a ser padrasto dele. Olha, voltando para a segurança. Mas sabe por que ela gostava do trio de Fuba? E a gente sempre gostou? Porque era a garantia do frevo. O frevo. Já teve tudo nesse deixa eu te falar. Um dia ainda peguei Totonho, acabar meu raciocínio. Eu me senti segura esse ano e aconteceu uma coisa que eu achei bacana. Que eu não tinha visto nos outros, apesar de que eu passei uns 2 anos sem ir para as muriçocas, mas não sei se isso teve o ano passado. Mas esse ano, eles fizeram uma coisa que eu achei perfeita. Eu desci ali no Eco Medical. Na descida do Eco, os pontos estratégicos que levam à folia, eles colocaram um policiamento para fazer revista. Então, esse é o primeiro ano, Eu acho que isso foi diminuiu. O primeiro ano, assim, foi o primeiro ano, né? Mas todavia folia. Pronto. Foi então, isso diminui a violência. Sim. Eu brinquei esse ano. Eu não senti... Porque você sente... eu não senti no folião que vai ali para fazer o mal. Eu não senti aquela coisa que antes você vinha para o Muriçoca com medo, porque você se sentia intimidado. Eu nunca fui medo, não. Nunca tive medo na Muriçoca. Eu tinha, eu vou assumir. Uma picada você de Muriçoca. Você se sentia intimidado. Então, eu acho que E olha que eu nunca gostei de sair nem em trio elétrico, nem dentro de cordal. Eu sempre gostei de, mesmo quando eu era presidente, só subir no trio elétrico, porque no domingo, no sábado, nas Virgens, no domingo, porque eu tinha levado a porrada, né? Na sexta-feira, abertura, aí não estava podendo, né? Estava toda... Então, foi a única vez que eu desci no trio elétrico. Porque nas muriçocas, já na quarta-feira, eu, toda de esparadrapo, toda remendada, estava no chão. Eu gosto de no chão. Eu achei que a segurança esse ano funcionou. Sempre me senti segura. Sempre me senti. Vou com amigos, vou sozinha. Porque sabe o que é que eu acho? É um lugar que não existe preconceito. É verdade. Aí eu acho que todo mundo se sente igual. É verdade. Então, sabe, as pessoas se sentem todos na mesma vibe. Está todo mundo junto naquilo ali. Então, está um protegendo o outro, um ajudando o outro. Eu sempre vi assim. Nunca senti violência. Perigo, me senti, o único perigo quer dizer, violência que eu vi na minha vida, como folião, que eu passei, foi quando eu levei uma caceteta da polícia, né? Na abertura do Folia de Rua em 2001. Né? Somente. Mas também que não me deixou trauma, aquilo foi uma coisa que aconteceu assim. Azar.
Mas aconteceu, passou e não o Folia de Rua continuou fantástico. No mesmo noite, a noite continuou maravilhosa. Eu fui para o hospital, mas a festa continuou tudo ótimo. Bom, a gente já está chegando ao final do programa, né? A gente já está chegando ao final do programa. Então a gente vai para as considerações finais. E que esse programa, por mim, não acabava agora, não. Não acabava depois de ontem, da emoção de ontem, né? Das calungas ontem, Sônia Lima, tocando. Todos estavam Ai, belos. meu Deus. Ai, estavam lindos entende? demais. Bom, quer falar emociona, não é? Emociona, né? Elas estão arrasando hoje lá no Centro Histórico. Sabe uma coisa interessante? Gente, vamos para lá. Sabe uma coisa interessante nas calungas? A maior parte das calungas é tudo mulher 50 a mais, eu acho interessante. E assim, são médicas, eu estou achando que vou entrar. Advogadas, aprendendo a tocar um instrumento. Olha, é maravilhoso. É uma terapia, porque elas começam em outubro. Que assim, cada semana é um ritmo diferente que você aprende, é uma oficina diferente. Então, em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, para sair no carnaval. Cada semana. Então, é um encontro, é uma alegria, é um prazer, é muito bom. Não, ontem foi uma noite muito linda. O trio de José, o trio de Fuga, o trio de José. Acabei no de José. O Chico César estava maravilhoso. Olha, claro, ninguém tem nem comentar, né? Madu também legal. E a surpresa, grata surpresa do Saia Rodada, que eu fiquei feliz em ver isso, porque eu vi um aliado ali. Eu vi que a gente pode fazer isso com outros que tocam forró, mas ele pegou o forró e botou no ritmo. Então foi lindo. Então a gente pode fazer isso agora, começar a incentivar eles como modelo, exemplo, para que dentro do Folia de Rua, dentro do carnaval, venha mais. Porque é a nossa música também, o forró também é a nossa base cultural muito forte, não é? Então, eu achei muito bacana. Realmente senti que teve menos gente que nos outros anos. Acho que esse problema dessa dependência e dessa, como eu digo assim, desse domínio, não sei nem qual a palavra que eu uso, que o poder público está tendo sobre todos, Folia de Rua, Muriçoca, Cafuçu, todos hoje estão. Eu acho que isso não está sendo legal. Acabou o programa. Acabou. Vamos se despedir aqui. Agradecer a Ana, né? Agradecer Foi uma roda de conversa maravilhosa. Acertamos assim cheio na indicação dela. Né, do trabalho, o reconhecimento também. Convidá-la é uma forma de reconhecer, né, a atuação dela no Folia de Rua, como secretária também. Nós, na discussão da nossa pauta, isso foi mencionado por Sônia Lima, né, o trabalho dela também, e outras atividades, porque a última sessão, Ana, até hoje... Você não lembra de mim, mas eu ia muito à última sessão. A estação também? Também, a estação também, com certeza. Ana, você devia escrever as memórias aí do Folia. Você é a pessoa mais qualificada da noite pessoense 90. Minha perreando para fazer isso, Rosa Aguiar. Ela vai, Ana, tu grava, eu escrevo. Tu fala, que eu escrevo. Olha, minha perreando. É muito importante, sabe? Sendo vencida por Rosa. Antes do programa acabar, eu quero mandar os parabéns para o secretário da Administração Penitenciária, João Alves, que está completando ano hoje e que tem feito uma excelente administração na Secretaria da Administração Penitenciária. Doutor João Alves, parabéns pela forma que o senhor vem conduzindo a Secretaria da Administração Penitenciária, viu? É a sua marca de honestidade e competência. Parabéns pelo seu novo ciclo. Bom, a gente acabou o programa. Próxima quinta-feira tem mais, não é? Estaremos aqui. Agradecer a Ana, a disposição de estar aqui. Fiquei maravilhada, porque eu acho que realmente ela devia levar esse projeto de escrever a memória de Folia de Rua em frente. E quem sabe não tem interesse mais de assumir o Folia de Rua, né? Porque pelo jeito pesado aí, o peitamento é pesado, viu? Eu acho que esse investimento na Via Folia, o final de semana, com aqueles blocos de axé, tirou um pouco do público, eu acho, do Muriçoca. Eu acho isso.
agradecer. O pessoal já vem, né? Já ficou saturado, né? Sônia, agradecer a Vitória, a Edna May. Sim. E a Ruth. A May, maravilhosa, que eu amo May. Eu amo a Edna May. Eu brigo pra caramba com ela. Quem não gosta e não briga com a Edna May. Professora Vitória Lima, Ana. Professora Vitória Lima, mãe do Folia de Rua. Até o próximo programa, né, meninas? Até. E um bom carnaval. Obrigada, Ana. Um bom carnaval. Obrigada a vocês, meninas. A gente vai estar aqui destruída quinta-feira. Eita, bom carnaval para todo mundo aí, viu? Aproveitem bastante. Pessoa sonhar com o seu verde colorindo azul do mar. E a cidade velha já se acorda com seu canto secular. São as muriçocas, abram alas que elas vão voar, espalhando a alegria de Tambaú ao Rio Sanhauá. Espalhando a